estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz. Vamos estudar então? Vamos lá. Hoje nós vamos ler texto informativo para saber sobre o sódio na nossa alimentação. Vamos localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Pergunta: sua alimentação contém muito sal? Você consome produtos industrializados? Sim, professor, eu consumo. Mas você consome muito ou consome pouco? Cloreto de sódio é o sal de cozinha? Vamos lá, vamos entender isso? Quem é NaCi? NaCi, pessoal, são elementos da tabela periódica. Você já sabe disso. Você já teve contato com a tabela periódica, né? E você sabe que o Na é sódio, Cl é o cloro. E os dois juntos formam o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá certo? Esses são elementos lá da nossa tabela periódica. Agora vamos lá. Mais conhecido como sal de mesa, o sódio ou cloreto de sódio é uma substância muito comum no preparo de comidas do brasileiro. Para se ter uma ideia, para cada 100 gramas de sal refinado, cerca de 40% é de sódio. Isso chama a atenção da importância do sódio na nossa alimentação diária. O sódio é muito importante. Olha aqui, em 1 quilo de sal, 40% é sódio, né? Isso é legal. Portanto, cloreto de sódio, olha só os símbolos do sal, né? Do cloreto de sódio. Faz bem? Faz mal? Vamos conhecer? Vamos saber disso? O sódio é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. Ele é vital para a manutenção de importantes processos do organismo. Por exemplo, o sódio permite a transmissão de informações entre as células nervosas e é o desencadeador da contração muscular e regulador da pressão arterial. Olha quanto é importante o sódio na nossa alimentação. Atividade 1 para você. Marque V para afirmação verdadeira e F para falsa. Leia as questões e eu já volto para a gente conferir.
Respondeu? Vamos conferir então? O sal de mesa e o sódio são a mesma substância? Não. O sal de mesa, ele tem sódio, ele contém sódio, mas eles não são a mesma substância. Em 100 gramas de sal refinado, 40% são sódio? Sim. O sódio é vital para a manutenção de importantes processos do organismo? Sim. O sódio é regulador da pressão arterial? Sim. Muito bem, acertou. FVVV. Se faltar sódio na alimentação, o que acontece? A falta de sódio traz algumas complicações. A deficiência de sódio pode causar má absorção intestinal, suor em excesso e diarreia. Como consequência disso, é possível o indivíduo se sentir fraco, apático e até mesmo ter taquicardia. Em casos mais graves de deficiência de sódio, as consequências podem ser fatais. Ou seja, nós precisamos ingerir sódio? Sim. Se não ingerirmos sódio, nós ficaremos fracos, apáticos, né? E temos até taquicardia. Em alguns casos, a pessoa pode até a morte, né? Mas se tiver excesso de sódio na alimentação, é problema, professora? Vamos ver? Um dos principais órgãos afetados pelo excesso de sódio são os rins. Isso porque o sistema renal não está adaptado para excretar grande quantidade de minerais. E com isso podem ocorrer graves inflamações. Nós temos aqui o desenho de um rim saudável e temos aqui o desenho de um rim inflamado, doente, né? Quando tem excesso de sódio, os rins passam mal. Também temos mais um problema aqui. O excesso de sódio também pode fazer surgir doenças cardiovasculares e desencadear um acidente vascular cerebral, além de desenvolver hipertrofia ventricular esquerda e hipertensão arterial sistêmica. Nossa, professora, que nomes difíceis. Sim, você tem que conversar com o seu professor de ciências, né? De biologia, para entender um pouquinho mais sobre isso e ele consegue te explicar lá direitinho. Agora, para nós aqui é importante saber, excesso de sal na alimentação provoca doença cardiovascular e, por consequência, acidente vascular cerebral. Olha quantas consequências nós temos de saúde se ingerirmos muito sódio, né, na alimentação. Um quiz para você sobre a quantidade de sal na alimentação, o que é incorreto afirmar. Eu vou te dar um tempinho para que você leia, responda e eu já volto.
Respondido? Ótimo. O sal deve ser ingerido com equilíbrio até 2 miligramas por dia. Certo. A falta de sal na alimentação pode causar fraqueza no indivíduo. Certo. O excesso de sal na alimentação pode causar doença renal. Professora, não entendi a palavra renal. Renal, gente, é o adjetivo da locução adjetiva dos rins. Tá? Então, renal, tá certo. Dependendo do paciente, o sal pode fazer mal à saúde. Não, a professora não falou isso lá. Todas as pessoas, se ingerirem muito sódio, elas podem ficar doentes. Então, não é dependendo da pessoa. Todo mundo tem que controlar o sódio na sua alimentação, né? Tá aqui, a resposta correta é essa. Você tinha acertado? Ai, que bom. É isso aí. Só ler direitinho, ó. Outra coisa, hein? Se ler correndo o enunciado, pode errar a resposta. Então, é isso, tem que estar bem atento para o enunciado. O que o enunciado está pedindo para eu fazer? Muito bem, professora, eu como muita bolacha recheada, eu como muito refrigerante, eu como muito salgadinho de pacote. Como que eu posso reduzir esse consumo de sódio no meu organismo? Com uma reeducação alimentar. Ou seja, você tem que se acostumar a comer diferente. Você tem que escolher a sua comida com critério, né? Como é que você vai fazer isso? Menos produtos industrializados e mais produtos naturais. É isso que você tem que fazer, tá? Escolher isso, é uma escolha sua, porque escolhendo bem, você vai ter boas consequências. Além de reduzir o consumo de sal de cozinha, nossa, professora, eu abro um tomate assim e jogo sal em cima. Pois é, está fazendo uma coisa boa e fazendo uma coisa ruim. O tomate é importante para a tua saúde, mas o sal demais faz mal. Tem que ter equilíbrio, né? Se você coloca lá o tomate com um pouquinho de sal, tá certo, né? Deve-se buscar outras fontes de sódio. Tá, onde que eu vou buscar sódio? Verduras, grãos, frutas e hortaliças têm baixo teor desse mineral e por isso podem equilibrar a quantidade ingerida desse componente. Ai, professora, mas eu não gosto de verdura, eu não gosto de hortaliça. Gente, não é uma questão só de gosto, é uma questão de escolha, né? Você quer um corpo saudável? Uma coisa que os médicos estão dizendo, que tem muito adolescente aí com a pressão arterial alta, por causa da ingestão de sódio. Então, você tem disposição, você está com disposição para levantar cedo? Você tem disposição para fazer um exercício físico? Você tem disposição para estudar? Se você está tendo todo essas ações comprometidas, você pode estar fazendo uma ingestão errada da alimentação, você pode estar consumindo muito sal, muito sódio, né? Então, a reeducação alimentar é muito importante. Também é indicado reduzir o consumo de produtos industrializados. Muitos deles utilizam altas taxas de sódio para fazer a conservação de alimentos processados. Você sabe disso. Muito sal, muito sódio para conservar aquele alimento. E olha, por que a professora colocou aqui, ó, as letras foram diminuindo? Para que você vá diminuindo o teu consumo de produto industrializado. Escolha comer mais produtos naturais, ok? Atividade 2 para você. Leia a atividade, responda e eu já volto.
Respondeu? Conseguiu? Verduras, grãos, frutas e hortaliças têm baixo teor desse mineral e, por isso, podem equilibrar a quantidade ingerida desse componente. Onde mais podemos encontrar sódio e em que quantidade? Lembra lá do nosso objetivo? Informação explícita no texto? Pois bem, nós vamos encontrar sódio também nas verduras, nos grãos, nas frutas e hortaliças, porque lá nós encontramos esse mineral e em baixo teor. Olha que beleza, né? Além de a gente poder consumir o sódio, ele vem equilibrado já para o nosso organismo. Atividade 3 para você. Qual produto não é industrializado e, portanto, deve ser consumido constantemente? Vamos lá? Veja, responda e eu já volto. Respondeu? Claro, professor, estava muito fácil, porque banana, né, é o único produto que não é industrializado. Sim, eu sabia que você ia acertar. Só que eu queria chamar a tua atenção para isso daqui. É banana, que é natural, que temos que comer constantemente? Sim. Mas bolacha recheada, gente, olha, mais ou menos 460 miligramas de sódio. Em 2 litros de refrigerante, nós teremos mais ou menos 11 miligramas de sódio. Banana, mais ou menos 1 miligrama de sódio. Salgadinho de pacote, mais ou menos 129 miligramas. Queria chamar a tua atenção para uma coisa. Você viu que a professora falou 1 grama? Você sabe que a palavra grama, ela se refere a peso e se refere a capim, né? O capim é a grama, gente, mas o peso é o grama. Portanto,
Se você for à venda, ao supermercado, ao açougue, você vai pedir, por exemplo, 200 gramas de queijo, 200 gramas de carne moída e não 200, 300 gramas. Tá errado, tá? Grama é masculino. Por isso que aqui, ó, 1 grama e não 1 grama. Tá certo? Não vai esquecer de lembra disso sempre. 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas. Aí a pessoa fica meio esquisito. Fica esquisito, mas é o correto, tá? Isso mostra que você está na escola, que você está aprendendo. Combinado? Muito bem. Pessoal, olha esse prato aqui, é um prato equilibrado, é um prato onde tem proteína, onde tem verdura, onde tem grãos, né, que são os cereais, onde tem, enfim, né, tem um prato bem nutritivo, equilibrado. E esse recadinho, cuide da sua alimentação e sua alimentação cuidará de você. Dependendo do que você mandar para dentro do seu organismo vai responder. Mandou mal, recebe coisa ruim. Mandou bem, o organismo vai ficar forte, vai ficar ativo, vai ficar disposto e você vai ficar saudável, ok, pessoal? Galera, hoje nós lemos textos informativos sobre o sódio. Aprendemos que ele é fundamental para a nossa saúde, mas deve ser consumido com moderação, ok? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.